Oi, meu nome é Marisa Batista e hoje a gente vai falar da escada pontiana. A escada pontiana, ela foi criada por Pontes de Miranda. E ele disse o seguinte: o negócio jurídico, ele tem que ser analisado através de três perspectivas, três planos. Se fosse hoje a criação da escada pontiana, ele diria que o negócio jurídico tem que ser analisado em três dimensões, em 3D. Então, quais foram os planos do negócio jurídico? O primeiro plano é o plano de existência, onde Pontes de Miranda vai dizer que para que haja um negócio jurídico, tem que ter os elementos estruturais dele, que são os agentes, objeto, forma e vontade, também chamada de consentimento. O segundo plano é o plano de validade, também é um plano indispensável para a eficácia do negócio jurídico. No plano de validade, os pressupostos, os elementos qualificam o plano de existência. Então, os agentes têm que ser capazes, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei e o consentimento tem que ser livre e espontâneo de boa fé. E o terceiro plano é o plano de eficácia, é o plano dos elementos acidentais do negócio jurídico. Nem todo negócio jurídico terá esses elementos acidentais, pode ter ou não. E quais serão esses elementos? Condição, termo, encargo ou modo, ok? Alguns civilistas vão dizer que o inadimplemento é um elemento acidental. Bom, mas o que a gente tem que entender disso aí? Quem são os agentes? São os contratantes. Então, os contratantes têm que ser maiores e capazes. Marisa, mas o incapaz não pode celebrar negócio jurídico? Evidentemente que sim. Mas o incapaz, se ele for absolutamente incapaz, ele tem que ser representado. Porque se ele não for representado, aquele negócio jurídico é nulo. Hoje, amanhã e depois. Porque a lei não autoriza que os absolutamente incapazes celebrem contratos sem representação. Bom, e os relativamente incapazes, eles podem celebrar contratos? Sim, desde que assistidos naquela relação jurídica, sob pena de anulação do negócio jurídico. Bom, e aí? E aí o objeto tem que ser lícito, ou seja, ele tem que estar de acordo com a lei, com a ordem pública e dos bons costumes. Ele tem que ser possível. Por exemplo, ninguém pode se obrigar a entregar um dinossauro vivo para alguém. Esse objeto do contrato seria impossível. E mais, ele tem que ser determinado. Eu vou vender o carro Virtus do ano 2021, a placa LTC 3B24. Ele tem que ser certo e determinado, mas ele pode ser determinável. Ou seja, eu vendo para Pedro 100 sacas de café. Eu qualifico o gênero, café, e a quantidade, 100 sacas, mas a espécie pode ser determinada num outro momento, na concentração. E mais, esse negócio jurídico, se ele tiver uma forma especificada por lei, ele tem que seguir aquela forma, senão aquele negócio jurídico vai ser inválido. Por exemplo, a compra e venda do imóvel acima de 30 salários mínimos, necessariamente para sua validade, tem que ser por escritura pública. Se não for por escritura pública, aquele negócio jurídico é nulo, porque a forma é determinada por lei, a forma é prescrita em lei. Agora, a maioria dos negócios jurídicos, e quando eu falo negócio jurídico, eu estou falando de contrato, é de forma livre, ok? E mais, a vontade tem que ser livre, consciente, de boa fé e espontânea. Então, quando alguém celebra um negócio jurídico e manifesta vontade de celebrar aquele negócio jurídico, ele não pode ser, por exemplo, coagido. Se ele for coagido a isso, aquele negócio jurídico é suscetível de anulação num prazo decadencial de 4 anos a contar do fim da coação, ok? Bom, e aí a gente parte para os elementos acidentais do negócio jurídico, que é a condição,
termo ou encargo. Marisa, o que é a condição? A condição subordina a eficácia do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, as características da condição é a futuridade e a incerteza. Então, quando a tia diz para o sobrinho, darei o apartamento em Cabo Frio se você passar na OAB, aquela doação, ela subordina a um evento futuro e incerto, ou seja, ao implemento da condição. Então, enquanto o sobrinho não passar na prova da OAB, não existe o direito, não existe a exigibilidade. Quando ele passar na prova da OAB, existe o direito e existe a exigibilidade, ok? E aí, a lei vai trazer várias classificações de condição. Eu vou falar aqui do Flávio Tartucci e do Cristiano Chaves, mas isso não significa que outros civilistas não façam outras classificações, tá? Então, a condição, quanto à maneira de atuação, ela pode ser suspensiva ou resolutiva. A condição suspensiva é aquela que suspende a eficácia do negócio jurídico ao evento futuro incerto. Esse exemplo que eu acabei de falar para vocês. Darei o meu carro se você passar na OAB, ok? Essa condição é suspensiva, suspende a eficácia do negócio jurídico enquanto não houver um implemento da condição. Mas nós temos aí a condição resolutiva. A condição resolutiva, desde o momento da celebração, aquele negócio jurídico já produz efeitos. Então, existe o direito, existe o exercício do direito. Por exemplo, dou o apartamento em Cabo Frio enquanto você for solteiro. No dia que o donatário se casar, resolve-se aquela doação. Ou seja, encerra-se os efeitos daquele negócio jurídico, ok? E mais, a condição quanto à licitude, ela pode ser lícita ou ilícita. O que é uma condição lícita? É aquela que está em consonância com a lei, com a ordem pública e com os bons costumes. Agora, o que é uma condição ilícita? Uma condição ilícita, por exemplo, é uma condição de fazer coisa ilícita. Doarei minha fazenda se você montar um curso de treinamento de ataque terrorista. Isso é ilícito, essa condição é ilícita, então não pode. Também não pode a condição puramente potestativa. Condição puramente potestativa é aquela que tem um despotismo de uma das partes, tem uma tirania. Por exemplo, João compra um imóvel na planta e a incorporadora se obriga a entregar as chaves quando ela quiser. Não pode. Ela é ilícita. E também a condição perplexa. Marisa, o que é uma condição perplexa? É aquela que retira todos os efeitos do negócio jurídico. Por exemplo, alugo meu imóvel para você desde que você não usa o imóvel, não frua do imóvel. É possível isso? Não é possível. Então, a condição perplexa, ela também é considerada uma condição ilícita. Quanto à possibilidade ou impossibilidade, também não pode, por exemplo, eu dou o meu carro para você se você me trouxer um dinossauro vivo. Essa condição é impossível de ser cumprida, também não pode. Ok? E aí a gente vai falar de uma divergência entre o Cristiano Chaves e o Flávio Tartucci em relação à fonte da qual deriva a condição. Por exemplo, o Cristiano Chaves vai falar de condição casual. É aquela que depende do acaso. Por exemplo, doarei o meu carro para você se chover no mês de setembro. Ok? Já o Flávio Tartucci vai falar de condição causal, quando vem um evento por acaso, ok? E mais, nós temos também a condição mista. O que é a condição mista? É aquela que depende da vontade de uma das partes e depende de uma circunstância externa. Por exemplo, venderei a minha casa de praia se o meu vizinho vender também. Ok? E aí a gente passa para o outro elemento
acidental do negócio jurídico, que é o termo. O termo, ele subordina a eficácia do negócio jurídico a evento futuro e certo. Por exemplo, um testamento é o melhor exemplo. A única coisa certa da vida é a morte. Então, o beneficiário do testamento, ele só vai ter a propriedade dos bens quando houver a morte do testador. Então, o termo subordina a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e certo. Existe o direito, mas ainda não existe a exigibilidade, ok? Bom, a exigibilidade está condicionada a um evento futuro e certo. Então, o termo tem como característica a futuridade e mais a certeza. E por fim, qual é o outro elemento acidental do negócio jurídico? É o encargo ou modo. O encargo ou modo, ele só pode ser previsto em, por exemplo, em negócios jurídicos gratuitos, na doação, no legado, no testamento. Então, por exemplo, darei minha fazenda se você construir uma capela consagrada a Nossa Senhora. Então, no momento da celebração do negócio jurídico, já existe o direito, já existe a exigibilidade, mas essa doação não é considerada uma doação pura, é uma doação com encargo. Se o donatário não construir a capela consagrada a Nossa Senhora, o doador pode notificá-lo para que ele venha construir num determinado prazo. Se ele não construir neste prazo, aí é possível a revogação da doação por não cumprimento do encargo. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e sintetizando, a escada pontiana, ela é importante por quê? Porque o negócio jurídico precisa desses degraus da escada. Não existe o negócio jurídico se não houver os elementos estruturais: agente, objeto, forma e consentimento. Mas para que o negócio jurídico seja válido, ele tem que ter agente capaz, e se não for capaz, tem que ser representado ou assistido. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. E o consentimento tem que ser livre, espontâneo e de boa fé. Marise, e se um dos elementos de validade não estiver de acordo com esse segundo degrau da escada pontiana? Ele é suscetível de invalidação. Lembrando que invalidação é gênero, tendo como espécies nulidade e anulação, tá? Então, quando o vício é muito grave, ele não convalesce com o tempo. Então, aquele negócio jurídico será nulo hoje, amanhã e depois. Agora, quando o vício tem um vício de anulabilidade nos elementos de validade do negócio jurídico, a parte prejudicada, ela tem um prazo decadencial para ajuizar uma ação de anulação. Geralmente, o prazo geral é de 2 anos, mas havendo vício de consentimento, o prazo é de 4 anos. Em regra, a contar da celebração do negócio jurídico, salvo na coação, que é a partir do momento que cessa a coação. Mas eu vou falar dos vícios do negócio jurídico num outro momento, ok? E por fim, o consentimento tem que ser livre e espontâneo de boa fé. Se não for, também pode gerar anulação do negócio jurídico. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Isso é uma síntese, obviamente, da escada pontiana, mas daí dá pra gente extrair as ideias principais do tema. Ok? Eu continuo falando de parte geral para vocês. Um beijo para vocês. Um abraço também.